Façam todos um bom dia. Voltei, gente. Já começamos a nossa live assim. Glória a Deus. Se cair de novo, gente, eu vou voltar. Então, se cair, não sai da live, volta de novo, que a gente vai iniciar, a gente vai finalizar essa live de hoje. Eu vou entregar as mensagens de hoje em nome de Jesus. A live caiu, a gente retornou, a gente vai finalizar, a gente vai entrar quantas vezes for necessário para a gente entregar o nosso devocional. Então, faça um bom dia novamente. Vou esperar mais um minutinho para vocês entrarem de novo, para a gente dar início novamente ao nosso devocional. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou dar continuidade aqui, enquanto isso o povo vai entrando, viu, gente? Se cair de novo, não sai, eu vou voltar. João Batista decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Como eu falei lá no início, Herodes achava que Jesus realizava o quê? Os poderes, realizava os milagres com o poder de João Batista. Ele achou que João Batista tinha ressuscitado através de Jesus e Jesus realizava os milagres, realizava tudo aquilo que ele estava fazendo através do poder de João Batista. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Então aqui Herodes, ele praticava adultério com Herodias, que era a mulher do seu irmão. E João Batista, quando ficou sabendo disso, foi lá repreender Herodes, falando que ele não podia fazer isso, porque Herodias era a mulher do seu irmão Herodes, que ele estava tendo o quê? Adultério, fazendo adultério. Herodes não gostou disso e mandou decapitar João Batista através da filha de Herodias. A gente vai entender isso agora. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Ou seja, a filha de Herodias fez uma dança, Herodes gostou do jeito que ela dançou e falou que tudo que ela quisesse ele iria realizar. Prometeu isso, fez esse juramento. O que ela quisesse, ele iria fazer. E, amando de Herodias, ela pediu para que pedisse a cabeça de João Batista para Herodes. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e sepultaram depois. Foram contar isso a Jesus. Ou seja, vamos lá, resumindo. João Batista ficou sabendo que Herodes praticava adultério com Herodias, mulher de sua irmã. Ele foi repreender Herodes. Herodes não gostou. Herodias não gostou. A filha de Herodias foi dançar, encantou Herodes com a dança que ela fez. E ele falou de tão encantado que ele ficou, ele falou que tudo que ela pedisse, ele jurou que ele iria realizar. E influenciado pela sua mãe, Herodias pediu a cabeça de João Batista para Herodes. E ele assim cumpriu porque prometeu o que ela quisesse. Foi ali e entregou a cabeça de João Batista para Herodias e os discípulos foram contar aquilo para Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Então, quando Jesus ficou sabendo da situação de João Batista, ele se retirou e foi ter um momento ali solitário. Então, Jesus se retirou e foi de barco em particular para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Aqui tem uma mensagem muito importante, que é o quê? Quando Jesus ficou sabendo de João Batista, Jesus ele se retirou para ter um momento ali a só, pois o que aconteceu com João Batista foi muito forte, ele foi decapitado, né? E daí, quando o povo, a multidão ficou sabendo que Jesus tinha se retirado, que Jesus tinha ido para um lugar mais distante, o povo foi atrás de Jesus. E mesmo Jesus naquela situação, comovido pela situação de João Batista, Jesus se compadeceu da multidão e começou a curar aquele povo.
Então Jesus vendo a situação daquele povo que era como uma ovelha sem pastor, querendo ali aprender de Jesus, mesmo Jesus sabendo daquela situação de João Batista, ele se compadeceu do povo e começou a ensinar, a curar aquele povo, aquela multidão que foi atrás de Jesus. Então aqui uma pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o quanto você tem se doado para as pessoas, para ajudar o outro? Jesus, mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela notícia de João Batista, ele se compadeceu do povo e ajudou o povo no ensino, curando as doenças dele. Ou seja, o quanto você tem ajudado as pessoas, mesmo diante de cansaço, mesmo diante de você estar se sentindo bem, o quanto você tem se doado para o outro. Então aqui Jesus, ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair na tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Aqui tem outra mensagem. Quando Jesus estava ensinando aquele povo, a multidão, os discípulos de Jesus virou para ele e falou o seguinte: manda esse povo embora que está ficando tarde para que eles possam ir lá no povoado comprar comida. Então ali os discípulos começaram a se preocupar com a multidão que estava ali há muito tempo com Jesus. Os discípulos viram que estava ficando tarde, eles estavam sem comer, não tinha comida por ali, e pediu para que Jesus mandasse ele embora, para que eles pudessem ir lá comprar pão. E Jesus falou para eles o seguinte: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu pães. Em seguida, deu aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quais são as mensagens contidas aqui nesse texto de Jesus multiplica os pães, a primeira multiplicação de pães? Primeira mensagem que tem aqui é o seguinte: Jesus, ele multiplica aquilo que você já tem. Jesus perguntou para os discípulos o seguinte: o que vocês têm aí? E os discípulos falaram: temos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, para você ter mais na sua vida, para você ganhar mais na sua vida, você vai precisar usar o que você já tem. Você vai precisar ser grato por aquilo que você já tem. Você vai precisar olhar pelo aquilo que você já tem. Então Deus faz os milagres, Deus coloca mais na sua vida quando você olha para aquilo que você já tem. Então Jesus multiplicou os pães e os peixes com aquilo que eles já tinham, que é os 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, qual a mensagem? Se você tem de iniciar alguma coisa, inicia com aquilo que você já tem. Coloca os olhos naquilo que você já tem, para que a partir daí Deus possa multiplicar os seus recursos, possa multiplicar o seu conhecimento, possa multiplicar aquilo que você já tem, a partir do que você já tem. Então Jesus, ele multiplica aquilo que você já tem. Outra mensagem: use o que você tem, não deixe de ajudar os outros, porque você ainda não tem o suficiente em mãos. Apresente a Deus aquilo que você já tem e a partir daí provém o restante. Deus provê o restante. Então, às vezes a gente fica assim: eu não tenho o conteúdo suficiente para eu ensinar alguém alguma coisa. Eu não tenho a capacitação suficiente para eu ajudar alguém em alguma coisa. Eu não sou capacitado o suficiente para fazer isso. Eu não tenho os recursos suficientes para fazer aquilo. Então, os discípulos estavam nessa mesma situação. Eles viraram para Jesus e falaram para Jesus o seguinte: manda esse povo embora, porque está ficando tarde, eles vão ficar com fome, que eles têm que ir do povoado comprar comida para eles. E Jesus falou o seguinte: não precisa mandar eles embora, o que vocês têm aí? E eles falaram: 5 pães e 2 peixes. Se a gente olha para aquela multidão, era muita gente para pouco recurso. Ou seja, a partir do que Jesus viu ali que eles tinham, ele multiplicou. Então, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente não inicia as coisas, a gente não faz as coisas, a gente se preocupa demais porque eu não estou capacitado o suficiente, eu não tenho os recursos suficientes para eu iniciar, o que eu tenho aqui não vai dar para todo mundo, eu não consigo atender todo mundo. Ou seja, a gente sempre tende a olhar para aquilo que a gente tem e menosprezar, e não usar, e procurar outros meios, tentar buscar outras formas para realizar aquilo que a gente tem que fazer. Então Jesus, ele usa aquilo que você já tem, por mais que é pouco, a partir do pouco que você tem, ele coloca mais na sua vida, ele multiplica mais na sua vida. Então não ache que aquilo que você já tem é pouco.
O pouco que você tem alimenta muita gente. O pouco que você tem já alimenta muita gente. Seja conhecimento, seja o recurso que você tem aí, um produto, um serviço, o pouco que você já tem já alimenta muita gente. Próxima mensagem. Quando você está preocupado, você deixa de fazer aquilo que deveria fazer. Você tenta procurar meios que estão faltando em outros lugares, ao invés de aproveitar aquilo que você já tem, que foi o que eu acabei de falar. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, e os discípulos pediram para que Jesus mandasse ele embora lá no povoado comprar comida. Ou seja, eles já tinham o recurso ali, eles precisavam só usar aquele recurso que eles tinham para Jesus multiplicar e alimentar aquela multidão. Ou seja, não se preocupe com aquilo que você ainda não tem, use aquilo que você já tem. Outra mensagem, quando você está... às vezes você se preocupa pelos outros, às vezes você se preocupa pelos outros sem necessidade. A multidão queria ouvir Jesus, ficar na presença de Jesus. A multidão estava sendo alimentada pela palavra de Jesus. E os discípulos que pediram para Jesus mandasse aquela multidão embora. Ou seja, os discípulos se preocuparam com a multidão. A multidão não estava clamando por comida, a multidão não estava reclamando por estar sem alimento, a multidão não estava falando em comprar comida. Os discípulos se preocuparam pela multidão. Ou seja, às vezes a gente se preocupa com o outro, porque às vezes a pessoa não está nem precisando disso agora. Porque a multidão, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês entenderem essa mensagem? A multidão, eles queriam o quê? O ensino de Jesus, queria ficar perto de Jesus, queria aprender mais sobre Jesus. Eles não estavam ali ligando se tinha comida ou se não tinha, eles estavam sendo alimentados pela palavra de Jesus. E ali, naquele momento que estava caindo ao entardecer, os discípulos começaram a se preocupar por eles. Só que, às vezes, a gente se preocupa tanto que a gente esquece o principal, que é o quê? Aquela multidão estava sendo o quê? Ensinada por Jesus. Eles estavam sendo preenchidos, alimentados pela palavra de Jesus. E os discípulos estavam se preocupando com outras coisas. Por isso que Jesus falou, deem vocês algo para comer. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, às vezes, a gente se preocupa demais com as pessoas, a gente se preocupa demais com as coisas que a gente não tem. E, às vezes, nem é o momento da gente se preocupar, porque a multidão só queria o ensino de Jesus, ficar na presença de Jesus, aprender de Jesus. Eles estavam sendo alimentados com a palavra de Jesus, estavam sendo alimentados espiritualmente. Então, ali os discípulos se preocuparam no lugar daquela multidão. Outra coisa que a gente pode pegar aqui é o quê? Jesus, ele te enche primeiro, Jesus te capacita primeiro para que você possa transbordar na vida das outras pessoas. Olha só para você daí que está escrito aqui, ó. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Em seguida, deu aos seus discípulos e este a multidão. Ou seja, Jesus ele falou o seguinte, pediu para que a multidão se sentasse. Deu graças pelo que ele tinha, que eram 5 pães e os 2 peixes. E ele pediu para que os seus discípulos distribuíssem para a multidão. Jesus podia fazer tudo sozinho. Jesus podia mandar a multidão sentar, Jesus podia mandar aquele povo fazer uma fila e cada um pegar o pão, pegar o peixe e assentar de novo. Jesus podia ele mesmo distribuir para aquela galera toda, para aquela multidão toda. Mas Jesus fez o quê? Pegou o pão, pegou os peixes, distribuiu para os discípulos e os discípulos distribuiu para a multidão. E é assim que Deus faz na vida da gente. Ele derrama sobre a nossa vida capacitação, discernimento, conhecimento, para que através de nós possamos distribuir a multidão, nós possamos distribuir as pessoas. Então Jesus nos enche primeiro e depois a gente transborda na vida de outras pessoas. Então nós somos enchidos pelo Espírito Santo, nós somos enchidos por Jesus primeiro para que a gente possa para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários se tá fazendo sentido. Então Jesus, ele confia nas suas mãos, ele confia capacitação, discernimento, conhecimento, ele derrama na sua vida essa capacitação para que você possa derramar na vida de outras pessoas. E assim sucessivamente. Eu aqui ensino vocês aquilo que ele ministra no meu coração, vocês vai lá e compartilham esse conhecimento com outras pessoas, e assim vai. Assim a gente está sendo o quê? Pequenos cristos, multiplicando o quê? A palavra de Deus.
A gente está multiplicando a palavra de Deus, multiplicando os discípulos de Jesus. Por quê? Aquele povo, ao mesmo tempo que ele estava sendo alimentado por pão e por peixe, ele também estava recebendo a palavra de Deus. Eles estavam sendo alimentados tanto fisicamente quanto espiritualmente. E na nossa vida a gente é assim. Jesus, ele separa pessoas, Jesus, ele escolhe pessoas e através dessas pessoas ele capacita e a pessoa transborda daquilo que é capacitado através de Deus. Ou seja, quando a gente não transborda, aquilo fica retido da gente. Então, tudo que a gente recebe, seja um conhecimento, uma sabedoria, o que você tem, você precisa o quê? Transbordar para que você possa ser enchido novamente. Por quê? Quando os discípulos distribuíram para a multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Ou seja, quantos eram os números dos discípulos de Jesus? 12. Olha, 12 discípulos. E foram 12 cestos que eles recolheram. Ou seja, cada um voltou com o próprio cesto cheio. Ou seja, Jesus enche o seu cesto, Jesus te enche, você transborda e você volta mais cheio ainda. Porque quanto mais você transborda, mais você enche. Quanto mais você transborda na vida do outro, mais Deus te capacita. Então, eles recolheram 12 cestos. Cada um deles recolheram um cesto. Cada um deles transbordaram aquilo que Jesus tinha ensinado, aquilo que Jesus tinha pedido, e eles foram enchidos novamente. Fez sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, nós precisamos o quê? Transbordar daquilo que a gente já tem, para a gente ser cheio novamente. Outra mensagem. Ato profético. Ato profético. Presta atenção aqui, ó. Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2 é o quê? 7. Número o quê? Profético. 7, gente, número 7, ele aparece várias vezes na Bíblia. E a partir dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez o quê? Jesus fez a primeira multiplicação de pães, fez ali um outro milagre. Ou seja, o número 7, ele está em vários lugares na Bíblia. O número 7, ele tem um poder profético, ele é um número profético. E eu trouxe aqui para vocês os números 7. O que aconteceu com o número 7, para você ver que o número 7, ele tem poder. Aqui foi feito um ato profético que Jesus pegou 5 pães e os 2 peixinhos e multiplicou e alimentou 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, o número 7, ele aparece várias vezes na Bíblia. O número 7 é um número profético. O número 7 significa o quê? Perfeição. E eu trouxe para vocês, o número 7 aparece várias vezes na Bíblia, que é o quê? O número 7 aparece várias vezes na Bíblia dizendo: Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então, Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou e abençoou o 7º dia. Naamã lavou 7 vezes no rio Jordão para ser curado da lepra. Ou seja, Naamã, ele estava com lepra e para ele ser curado, Eliseu? Acho que era Eliseu, gente, eu não lembro, mas acho que Eliseu. Mandou ele lavar lá no Rio Jordão 7 vezes. Então, depois que ele lavou 7 vezes, ele foi curado da lepra. O filho da sunamita que tinha morrido, Eliseu foi ressuscitá-lo e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ou seja, o filho da sunamita tinha morrido, Eliseu foi lá, o menino espirrou 7 vezes e os olhos dele se abriram. Ou seja, 7 vezes o menino espirrou e ressuscitou. Naamã lavou 7 vezes, mergulhou 7 vezes lá no Rio Jordão e foi curado da lepra. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou e abençoou o sábado. Existem 7 Espíritos de Deus, é os 7 Espíritos de Deus, que é Espírito do Senhor, entendimento, sabedoria, conselho, poder, conhecimento e poder do Senhor. Ou seja, o número 7 é um número profético. E os discípulos ali, eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, o momento oportuno para Jesus realizar ali o quê? Um milagre. Número 7. Então, esse aqui foi o nosso devocional de hoje. Qual que é a maior mensagem que eu tiro daqui para vocês dentro desse capítulo aqui, desses 2 subtítulos que a gente ensinou? Se esvazie de tudo que você tem. Toda capacitação que você tem, tudo aquilo que você já tem, seja o conhecimento, seja uma sabedoria, tudo que você já tem, que você retém, você deve transbordar para você ser enchido novamente, para você ser renovado novamente.
Então você só é renovado, você só é capacitado cada vez mais quando você se esvazia daquilo que você já tem. Os discípulos, eles aprenderam de Jesus. Jesus dividiu com os discípulos aquele 5 pães e 2 peixes multiplicando, e os próprios discípulos que distribuíram à multidão. E eles recolheram 12 cestos. Ou seja, você precisa transbordar daquilo que você é cheio. Você precisa alimentar outras pessoas daquilo que você é cheio. E qual que é o nosso plano de ação? Como sempre, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Jejum de acordo com a sua resistência, oração sem cessar, leitura da Bíblia e louvor. Isso aqui você está estabelecendo um relacionamento com Deus, isso aqui você está ficando mais sensível à voz de Deus, mais sensível a ter relacionamento com Deus, a ouvir a voz de Deus. Segundo plano de ação, o que você vai fazer? Como eu falei, para você ser capacitado cada vez mais, para você ter conhecimento cada vez mais, para você receber mais do que você já tem, você precisa se esvaziar para você ser cheio novamente. Então, o que você vai fazer? Esvazie daquilo que você já tem. Transforme o seu conhecimento, a sua sabedoria em algum produto, em algo que você possa dividir com as pessoas. Uma aula, uma live, um vídeo, ou seja, transborde daquilo que você já está cheio, para que você possa ser preenchido e enchido novamente. Então, o que você vai fazer? Se esvaziar do que você já tem e transbordar na vida dos outros, para que você receba cada vez mais. Então, essa foi a nossa live de hoje, transbordar daquilo que você já tem, para que Deus possa multiplicar na sua vida aquilo que você já tem. Use o que você já tem, faça com o que você já tem, para que Deus possa multiplicar e colocar mais recursos na sua vida. Valorize o que você já tem. Faça um excelente dia, faça um excelente feriado na presença de Jesus, em nome de Jesus. Vigia, vigente, vigia. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe o feriado de vocês. Amanhã estarei aqui novamente com mais mensagens falando sobre Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Então, amanhã, faça a leitura de Jesus anda sobre as águas, Mateus capítulo 14, para a gente pegar as mensagens, caminhar debaixo dessa mesma fé. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã, às 7h07, 7h07, número profético. Até amanhã às 7h07 da manhã.